Olá, meu cordial e fraternal boa noite a todos. É com muita alegria que venho mais uma vez apresentar o Evangelho em nome do Centro Espírita Eurípides Arzanulfo de Franco da Rocha. Primeiramente vamos agradecer a Deus, a Jesus, a Nossa Mãe Santíssima, pela oportunidade e pela condição de mais um Evangelho. E assim, agradecendo sempre, nós tomamos a liberdade de dizer: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nesse momento também vou tomando a liberdade de pedir, em nome de Deus, de Jesus, da nossa Mãe Santíssima, o auxílio das correntes africanas, correntes indianas, correntes dos caboclos, dos preto velho, do Pai Chico, Pai Joaquim, Pai João da Mata Virgem, corrente da nossa querida Mãe Genoveva com seus anjos de luz, corrente do Eurípides Arzanulfo Bezerra de Menezes, Dr. Frite, Dr. Chapira, Dr. Franco da Rocha, Dr. Ângelo Misson, corrente dos baianos, dos boiadeiros, dos vaqueiros, corrente dos antepassados, dos ancestrais, corrente da família, corrente dos sacerdotes, Padre Vitor, Padre Donizete, Padre Chico, Padre Joaquim, Padre Cício de Juazeiro, corrente branca, corrente azul, corrente lilás, corrente do amor, corrente da paz. Em nome de Deus, de Jesus, está aberta o Evangelho desta noite. Lembrando primeiramente que a partir deste ano vamos fazer o Evangelho do início para o fim. Quem assistiu o último Evangelho da sexta-feira que a Dona Emília fez, foi o início. Hoje eu vou dar continuidade e vou ler ainda dentro da introdução o capítulo número 2, Autoridade da Doutrina Espírita, o controle universal dos ensinamentos dos Espíritos. É uma matéria um pouco extensa, eu vou ler dentro do tempo suficiente, do tempo que temos à nossa disposição, e na sequência do próximo Evangelho, a próxima pessoa, que provavelmente será a Edilaine, vai dar continuidade. Mas ainda eu sigo dizendo: prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, o órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés, sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura,
dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa bendita e santa imagem. Que assim seja. Uma leitura rápida também do livro Vinha de Luz, lição 66, é do Chico Xavier, editado por Emmanuel. Acordar e erguer-se. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Paulo está em Efésios 5,14. Aí Emmanuel explica para a gente. Há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente, enquanto se alonga debalde para eles o glorioso dia de experiência sobre a terra. Percebem vagamente a produção incessante da natureza, mas não se recordam da obrigação de algo fazer em benefício do progresso coletivo. Diante da árvore que se cobre de frutos ou da abelha que tece o favo de mel, não se lembram do comezinho dever de contribuir para a prosperidade comum. De maneira geral, assemelham-se a mortos, preciosamente adornados. Chega, porém, um dia que acordam e começam a louvar o Senhor em êxtase admirável. Isso, no entanto, é insuficiente. Há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre o ilumine. Esforcemo-nos por acelerar os nossos companheiros adormecidos, mas não olvidemos a necessidade de auxiliá-los no soerguimento. É imprescindível saibamos improvisar os recursos indispensáveis em auxílio de nossos afeiçoados, ou não, que precisam levantar-se para as bênçãos de Jesus. Não basta recomendar. Quem receita serviço e virtude ao próximo, sem antes preparar-lhe o entendimento através do espírito da fraternidade, identifica-se com o instrutor exigente que reclama do aluno integral reconhecimento acerca de determinado e valioso livro, sem antes ensiná-lo a ler. Disse Paulo: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. E nós repetiremos: acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras do Senhor. E o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar os outros. Então aqui o Francisco Cândido com o Emmanuel traz para a gente uma palavra de soerguimento, uma palavra de que devemos sempre estar estudando, sempre estar entendendo e crescendo, não ficarmos adormecidos na palavra e também ajudar o próximo que queira expandir o seu conhecimento. Então vamos agora ao Evangelho, vou ler uma parte e depois na continuidade das nossas irmãs que também apresenta o Evangelho. Autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensinamento dos espíritos. Se a doutrina espírita fosse uma criação puramente humana, só teria por garantia o conhecimento daquele que a tivesse criado. Acontece que ninguém na Terra poderia ter a pretensão de possuir sozinho a verdade absoluta. Se os espíritos tivessem revelado a doutrina espírita a um único homem, nada poderia lhe garantir a origem, pois seria preciso acreditar na palavra daquele que a tivesse recebido. Mesmo que se
mesmo que esse homem fosse portador de uma sinceridade absoluta, ele poderia, no máximo, convencer as pessoas do seu meio e até ser seguidores, mas jamais conseguiria reunir a todos. Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por um meio mais rápido e mais autêntico. Por isso encarregou os espíritos de levarem de um polo a outro, manifestando-se em todos os lugares e sem dar a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir suas palavras. Um homem pode ser enganado ou enganar a si mesmo. Porém, não há como enganar milhões de pessoas quando elas veem e ouvem as mesmas coisas em vários lugares ao mesmo tempo. Isso é uma garantia para cada um e para todos. Pode-se fazer desaparecer um homem, mas não se pode fazer com que desapareça as multidões. Pode-se queimar livros, mas não se pode queimar espíritos. Mesmo se todos os livros fossem queimados, a fonte da doutrina espírita não seria atingida, porque ela não está na terra, ela surge de todos os lugares. E qualquer um pode receber seus ensinamentos. Se faltassem aos homens para prorrogá-la, haveria sempre os espíritos que alcançam a todos e aos quais ninguém pode alcançar. Portanto, são os próprios espíritos que fazem a propagação do espiritismo, com o auxílio de incontáveis médiuns que surgem de todos os lados. Se houvesse somente um intérprete, por mais favorecido que fosse, o espiritismo seria muito pouco conhecido. O próprio intérprete, independente de sua classe social, seria motivo de desconfiança, pois, além de ser questionado por inúmeras pessoas, não seria aceito por todas as nações. Entretanto, os espíritos, se comunicando em vários pontos da terra, com todos os povos, com todas as seitas e com todos os partidos políticos, eles acabam sendo aceitos por todos. O espiritismo não tem nacionalidade, não parte de nenhum culto existente e não é imposto por nenhuma classe social. Qualquer um pode se comunicar através de médiuns sérios com seus parentes e amigos que já desencarnaram, quando isso lhe é permitido. Era preciso que o espiritismo se mantivesse neutro para que pudesse conclamar todos os homens à fraternidade. Se ele não tivesse se colocado sobre esse terreno neutro, teria alimentado as desavenças em vez de apaziguá-las. A força do espiritismo reside na maneira universal com que os espíritos passam seus ensinamentos, sendo essa também a causa da sua rápida propagação. A voz que, de apenas um homem, mesmo com a ajuda da imprensa, levaria séculos para chegar ao conhecimento de todos. O mesmo não acontece quando milhares de vozes são ouvidas ao mesmo tempo, em vários pontos da terra, proclamando os mesmos princípios e transmitindo-os de forma igual a ignorantes e sábios, sem ninguém seja excluído. É uma vantagem que nenhuma das doutrinas surgidas até hoje possui. Portanto, se o Espiritismo é uma verdade, ele não teme a má vontade dos homens, nem as revoluções morais, nem as transformações físicas do globo, porque nenhuma dessas coisas pode atingir os espíritos. Aqui nessa primeira parte quero fazer um comentário que a doutrina espírita ela foi revelada como a terceira revelação de Cristo,
E quando os espíritos começaram a se comunicar com os seres humanos, isto aconteceu simultaneamente em vários pontos da Terra, no Brasil, nos Estados Unidos, na França, tudo praticamente ao mesmo tempo, dando então esse poder, esse entendimento de que o telefone toca de lá para cá. Então, que era o momento deles nos ensinarem, deles se comunicarem com essa geração, né, de 200, 300 anos para cá, pois o Espiritismo sempre existiu, só que de forma mais secreta, que eram perseguidos. Mas da terceira revelação para cá, a gente já tem mais abertura, tem mais condições de estar trabalhando esta doutrina. Seguindo então, essa não é a única vantagem resultante da posição excepcional em que se encontra a doutrina espírita. O Espiritismo também tem uma poderosa garantia contra as divisões que poderiam nascer pela ambição de alguns ou pelas contradições de certos espíritos. Essa garantia é a de que sempre prevalecerá o ensinamento da maioria diante daqueles que pensam primeiro em sua promoção pessoal. Essas contradições são, sem dúvida, um obstáculo, mas trazem consigo o remédio ao lado do mal. Ou seja, ao mesmo tempo que a gente erra, a gente também pode muito bem acertar. E assim eu vou parando nesse trecho, depois vou passar a bola para frente, que nosso tempo vai ao longe. Vibremos pela paz no mundo, pela paz no Brasil, pela paz na nossa cidade, pela paz na nossa família, pelo amparo aos pobres, pelos irmãos em situação de rua, pela saúde dos enfermos, pela saúde dos médicos e dos enfermeiros que cuidam dos enfermos, pela unificação das religiões, pelo respeito, pela condição moral de cada um, por nossos familiares e amigos, e também não muito amigos, aquelas pessoas que são antipáticas, a gente, que isso é natural, né? A gente não veio aqui passear, então é natural que a gente encontre pessoas que talvez a gente já tenha feito mal em vidas remotas, e aquele instinto, que a gente tem é natural isso, então a gente tem que aprender a conviver com isso também. Vibremos por nossos familiares e amigos, pelo reerguimento dos decaídos, pela reabilitação dos presidiários, pelos trabalhadores do bem. Vibremos pela harmonia nos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos sofredores, pelo desenvolvimento espiritual da juventude, pela confraternização com os nossos desafetos, pela proteção aos velhos e crianças abandonados. Vamos vibrar também pelos cientistas, pelos médicos, pelas autoridades envolvidas nesse momento, no trabalho de cura do planeta e da humanidade, que possamos ter a imunização com muita eficácia, que Deus permita, Jesus, Nossa Mãe Santíssima, a eficácia dos medicamentos que estão chegando à nossa disposição. Vamos dispensando as correntes, sei que elas não vêm aqui, mas de longe estão a nos assistir. Nesse momento peço a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima, que permitam aos bons espíritos fluidificar, magnetizar a água da casa, de todas as águas da casa que já estão depositadas, que vão chegar,
trazendo para cada um aquilo que cada um necessita, o remédio invisível, mas é o remédio que vem da mão de Deus, da mão de Jesus. Louvado seja Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Graças a Deus, graças a Deus. Nós te rogamos, Pai de bendita bondade e justiça. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Esta é a oração de Bezerra de Menezes. Vou desejando a todos um ano novo cheio de paz, de saúde, de amor, de harmonia, prosperidade, ou seja, todas as riquezas da vida terrena, que são essas poucas que falei, que existem muito mais, e que todos tenham um ano favorável e que seja realmente o ano do início da regeneração do ser humano, da regeneração da saúde terrena, em nome de Deus, em nome de Jesus e da nossa Mãe Santíssima. Encerramos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, é o poder, é a misericórdia e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Muito obrigado a todos pela paciência e pela resignação de ver este vídeo até o final. Fiquem todos com Deus, com Jesus, com a nossa Mãe Santíssima. Que todas as famílias e todos os lares sejam abençoados. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.